Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui mais uma vez numa aula de matemática. Hoje, a nossa aula 10, ela vai abordar os temas de função, equação e inequação logarítmica. Como você pode perceber, não é uma novidade, né? A gente já vem nas últimas duas aulas trabalhando bastante essa parte de logaritmos. Então, vamos rever um pouco do conceito que vai ser extremamente importante para a gente entender cada passo, né? O que é uma função, o que é uma equação e uma inequação. Dar aquela recapitulada antes da gente passar para o próximo tópico. Então, bora lá. Bom, como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente define uma função logarítmica como o log de x na base b. Percebe que nas aulas anteriores até, a gente começou estudando funções do primeiro grau, função do segundo grau, e normalmente a incógnita estava sendo elevada ao expoente, né? Agora, a gente tem a função logarítmica quando a incógnita vai estar no logaritmando do nosso logaritmo. Então lembra que a gente lia, né, log de x na base b, onde b, como eu acabei de comentar, é a base e x é o logaritmando. Bom, só aquele detalhe, né, que eu sempre recomendo nas nossas aulas, de você sempre destacar essas informações que eu trago em destaque na nossa apresentação, porque é basicamente o mais importante. Né? Matemática você vai ter que aplicar em exercícios. Isso daqui é o básico que você precisa saber para fazer os exercícios. Então, bora lá. Uma definição um pouco mais formal é dizer que uma função que leva dos reais positivos diferentes de zero, lembra que positivos, essa parte que está aqui de baixo, deixa eu trocar a cor. O mais, né, ali é o positivo. E aqui, o diferente de zero é o que significa esse asterisco. E aí, essa função ela leva dos reais positivos diferentes de zero para os reais, que aí é qualquer um, né, de menos infinito a mais infinito. Definida então uma função log de x na base b, ou é só trocar na f de x, como a gente já chamou desde da função do primeiro grau de y, é igual a log de x na base b. Lembra que a gente viu nas últimas aulas também que existe uma condição de existência tanto para o logaritmando quanto para a base. Isso é muito importante porque em todas as partes, né, aqui dos tópicos que a gente vai ver hoje, isso vai fazer parte do exercício, né? Vai ser parte essencial da conclusão e vai ser sempre por onde a gente vai começar a resolução dos exercícios. Então, é sempre lembrar que a nossa base tem que ser maior que zero e diferente de 1, isso a gente chama de condições de existência, e B, a nossa base tem que ser diferente de 1, como eu comentei. E o logaritmando, x tem que ser maior que zero. Então, o que eu estou dizendo? Que esse x daqui, ele tem que ser maior que zero, então zero em diante. Maior não, né? Senão seria maior ou igual. Então tem que ser de 1 em diante. E B tem que ser maior que zero, ou seja, positivo e diferente de 1. Então essa função que a gente atribui o nome de função logarítmica. Então, para dar uma recordada no que a gente viu nas aulas anteriores, vamos fazer um exercício aqui para recapitular o que a gente já viu até agora. Bom, vamos começar encontrando o domínio da função f de x igual ao log de x menos 5 na base x ao quadrado. Bora para o nosso caderno fazer esse exercício juntos. Bora lá. Bom, pessoal, então, começando o nosso exercício, primeira coisa vai ser definir o domínio. O que o exercício nos pede, aliás, é o domínio, e a função que nos foi apresentada é a função f de x igual ao log de x menos 5 na base x ao quadrado. Bom, como eu comentei então agora na apresentação, é muito importante ter em mente as condições de existência. Elas sempre vão ser o nosso passo inicial na resolução de qualquer exercício. Então vamos recapitular. Um combinado que eu vou fazer com você agora é que em todos os exercícios aqui de log, como essa é a nossa última aula, eu vou tentar trazer todas as informações que você precisa saber para resolver o exercício. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, se você quiser anotar aí, primeiro passo, são as condições
de existência. O que você tem que lembrar é que quando a gente define log de x na base b, nós temos que nos atentar para 2 pontos. O primeiro é que o logaritmo do x tem que ser maior que 0. E o segundo, eu diria até mais importante, mas não tem mais importante porque os dois são essenciais. A gente sempre vai analisar os dois. Mas o que os exercícios mais buscam é quando eles vão cobrar essa parte de você lembrar que a base também tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Eu recomendo até que você anote isso que está em vermelho na sua resolução. Por quê? Porque aí você não vai esquecer de fazer esses testes iniciais. Então vamos lá, vamos analisando as condições de existência, né? A gente tem o x ao quadrado aqui, que é a nossa base, né? Eu posso até escrever o quê? Que aqui eu posso chamar o b, que é a nossa base, de x ao quadrado. E o x, para a gente, é esse x menos 5. Isso fazendo a referência ao que está escrito aqui, né? Então, só para a gente trabalhar nas substituições do que está em vermelho. Então, bora lá. O que a gente vai fazer é x ao quadrado tem que ser maior que 0, concorda? É o que a gente tinha anotado aqui. X ao quadrado, primeiro teste, né? A gente pode até colocar. Primeiro teste. X ao quadrado tem que ser maior que 0. Então, isso dá que x tem que ser diferente de 0. Ainda, para a nossa base, a gente tem que fazer outra verificação, né? Para ela ser diferente de 1. Então, x ao quadrado diferente de 1. Portanto, né, o que a gente vai fazer é tirar a raiz. Raiz de 1 é próprio 1. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Bom, isso nós fizemos o primeiro teste para a nossa base. Então, agora a gente vai fazer o segundo teste, né, que seria analisando o nosso logaritmando. Então, vamos colocar aqui embaixo, segundo teste. Eu posso até escrever aqui embaixo, ó, base, logaritmando. Pronto. Aí agora você se localiza aqui. Bom, agora como a gente vai analisar o logaritmando, ele é x menos 5. E isso a gente sabe que tem que ser positivo, né? Essa é a única restrição. Passar os menos 5 para o outro lado, x maior que 5. Então, a gente tem aqui as condições de existência, né? Que a gente vai ter que analisar no final do nosso exercício, voltar aqui para ver se o que a gente encontrou está dentro desse intervalo. Bom, o que a gente vai fazer é isso que a gente faz nos exercícios, né? Então, a gente analisando depois a equação, o passo final, que é o que a gente vai fazer nesse exercício aqui, é analisar aquele varal. Lembra que a gente, na parte de equação, sempre analisou o intervalo com aqueles varais, né? Varais. Bom, a gente tinha, numa primeira situação, que o x tinha que ser diferente de 0. Bom, vamos pegar daqui, é maior que 5. Então aqui nós temos o 5. Tem que ser maior que 5. Depois, tinha que ser diferente de mais ou menos 1. Então aqui a gente pode colocar o mais 1, por aqui o menos 1. Aqui e aqui. Bom, o que a gente vai fazer é analisar qual é a resultante, né, dessa soma aqui que a gente faz. Então, essa em vermelho vai ser a resultante. Percebe que para a gente ter um valor que esteja dentro de todos os intervalos, o 5 é o que está limitando essa situação, né? Porque o 0 é só pular ele, então eu posso assumir qualquer valor. Aqui no menos 1 e mais 1 é a mesma coisa, só que eu estou excluindo outro valor. Só que essa primeira aqui, condição, me diz que tem que ser maior que 5. Então, se a gente for fazer essa análise aqui,
o único intervalo que a gente vai ter é x maior que 5. Então esse é o domínio da função f de x. E aí, como você deve lembrar, a gente representa intervalo. Existem duas notações diferentes, né? Mas a primeira delas que a gente vai fazer hoje é o domínio de f de x igual ao x pertencente aos reais, tal que x maior que 5. E essa é a resposta do nosso exercício. Vamos retomar aqui para o nosso slide. Como você pode perceber, a condição de existência, que é o que está destacado aqui, é informação essencial para a resolução dos exercícios. Então leve em consideração essas dicas que eu vou dando aqui durante a nossa aula e vai deixando anotado aí do lado. Vamos ver qual que é o próximo slide aqui que a gente tem. Bom, da mesma maneira que a gente viu que uma função logarítmica pode ser definida da forma algébrica, que é esse log de x na base b, o que a gente estava fazendo até agora, existem diversas maneiras que a gente pode representar uma função, né? A gente já viu isso anteriormente, tanto na primeira e do segundo grau, polinomial do primeiro e do segundo grau, que era reta, uma era uma reta, outra a parábola. Agora também a gente tem outra curva característica, né? Então, um destaque que você vai perceber é que a gente sempre vai falar da forma algébrica e também da representação gráfica dessa função. Então, vamos tomar como exemplo essas duas funções, né? Imagina que a gente tem uma g de x igual a log de x na base 2 e uma h de x igual a log de x na base meio. Perceba que isso também a gente passou já nas aulas anteriores, mas aqui como é aquele apanhadão para a gente fazer uns exercícios um pouco mais exigentes, a gente vai retomando essas partes importantes que não podem ser deixadas para trás. Então, o exercício vai ser encontrar, né, desenhar o gráfico tanto de g de x quanto de h de x. O que eu deixei aqui foi até uma tabelinha para a gente completar, né? Bastante gente tem dúvida na parte de fazer gráficos, né? Então acaba se confundindo ou como fazer o esboço de um gráfico. Então sempre faz essa tabelinha porque a gente vai trabalhar com correspondência. Vamos ali para o nosso caderno e a gente já vai fazer esse exercício juntos. Bora lá. Bom, o que a gente vai fazer é plotar esse gráfico, né? Fazer um esboço desse gráfico com a finalidade de analisar o comportamento da curva, né? Então a gente tinha duas funções, a gente tem g de x igual a log de x na base 2 e a gente tinha também h de x que era igual a log de x na base meio. Então essas são as duas funções que a gente vai analisar o comportamento. E como que a gente faz o esboço de um gráfico, né? Isso é dica para você fazer em qualquer tipo de função que a gente venha fazer aqui, né? Então, toda vez que a gente for analisar graficamente uma função, pensa em montar essa tabelinha de correspondência. Por quê? Porque os pontos a gente chama, lembra que a gente chama de par ordenado? Sempre que a gente conseguir montar esses pares ordenados, fica muito mais fácil de só ir lá no nosso gráfico e pontuar cada par ordenado. Então faz junto comigo aí uma tabelinha onde a gente vai chutando valores e completando juntos. Então a gente tinha a primeira linha com x, a segunda com g de x e a última h de x. Então, a nossa ideia aqui vai ser o quê? Chutar valores e encontrar os correspondentes. Então, chutar valor para x e encontrar os seus correspondentes. Vamos fazendo junto, então. Imagina aqui para g de x, né? Olha aqui primeiro para g de x. Para g de x, vamos imaginar que chutar um x igual a 1/8. O que a gente vai fazer? G de x igual a log de 1/8
na base 2. E é isso. Lembra que a gente também já comentou aqui um pouco antes, que a gente também chama esse g de x, pode chamar, né, de y. Então vamos deixar que log de 1/8 na base 2 igual a y. Como você já sabe, a gente vai pegar esse 2 e elevar o y como expoente. Então isso vai ficar 1/8 igual a 2 elevado a y. Perceba o quê? Que o preço que a gente paga para tirar o log. Então o passo a passo. Para a gente esquecer o log, a gente tem que passar o 2 para o outro lado, o y virando expoente. Você já sabe, fatoração é outra coisa essencial para as nossas resoluções. Você já deve saber que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Portanto, a gente tem que 1 sobre 2 ao cubo igual a 2 elevado a y. Outra coisa que você também já tem que saber nessa altura do campeonato é que para a gente passar esse 2 elevado ao cubo de baixo para cima, basta inverter o sinal do expoente que a gente pode fazer isso. Então, para passar o 2, que é denominador, para numerador, basta mudar o sinal do expoente. Então aqui menos 3 vai ser igual a 2 elevado a y. Perceba o que? Se a gente está trabalhando com a mesma base, basta igualar os expoentes. Então, vamos lá, igualando os expoentes. Y vai ser igual a menos 3. Então, o que a gente viu? A gente viu que para x igual a 1/8, y vai ser igual a menos 3. Bom, vamos fazer assim, vai tentando fazer cada um, e a gente vai para um pequeno intervalo, e aí já retoma.